obrigado pelo convite, boa tarde a todos. E eu estou aqui hoje para falar, então, de um teste ergométrico que foge um pouco o teste tradicional que a gente está acostumado a fazer, aqueles com protocolo de Lestat, protocolo de Bruce. Esse aqui é um estresse físico diferente, porque a gente precisa mudar um pouco o foco do estresse para que a gente consiga fazer uma análise específica para algum tipo de doença, tá? Então, na verdade, o que a gente está propondo é umas novas utilizações de um teste ergométrico adaptado. Então, é justamente o que o professor Mastrocola falou, é uma mudança, uma adaptação que o teste ergométrico pode ser útil na nossa clínica. Bom, então, a primeira situação é em relação ao índice tornozelo braquial. Esse índice, algumas pessoas talvez não conheçam tão bem, ele serve para avaliação de doença arterial periférica, tá? E basicamente o que a gente faz é medir a pressão arterial no braço e no tornozelo. E a gente divide então a pressão sistólica do tornozelo pelo do braço. Isso dá um índice para a gente. O detalhe só é que a gente não pode medir a pressão sistólica usando um estetoscópio, porque a ausculta do nosso ouvido às vezes não é tão sensível à variação da pressão. Então, para fazer esse índice, o ideal é que a gente tenha um Doppler. E com o Doppler, então, nós medimos a pressão da artéria braquial e depois a gente, com o paciente em decúbito dorsal, a gente faz, então, a medida da pressão no tornozelo. No tornozelo, nós vamos medir tanto a artéria tibial anterior quanto a posterior. E para fazer esse índice, então, nós pegamos a maior pressão aferida numa dessas duas artérias e dividimos pela maior pressão do braço. E esse índice em repouso, ele já tem um valor diagnóstico bacana. Então, o que acontece? Aqui, quando eu tenho um índice menor do que 0,9, esse paciente provavelmente já tem uma doença arterial periférica, tá? De repouso. Então, esse é um índice que a gente pode realizar na própria clínica, porque ele não exige muito equipamento, só precisaria de uma caneta de Doppler para poder medir a pressão sistólica, o barulhinho no Doppler. E ele apresenta, mesmo em repouso, uma sensibilidade de 61% a 73%, e uma especificidade de 83% a 96% para a doença arterial periférica. E a gente considera, então, como valor normal, um índice entre 0,9 até 1,4. Entre 0,9 a 1, a gente fica como um índice borderline. E acima de 1,4, esse índice já começa a trazer um pouco de prognóstico ruim. Por quê? Em geral, são pacientes que apresentam uma artéria enrijecida. Então, devido à idade ou alguma outra doença cardiovascular ou doença renal, esse paciente apresenta uma calcificação da camada média intimal das artérias, enrijecendo e fazendo com que se torne mais difícil a gente realizar a compressão e a medida adequada da pressão sistólica. Então, nesses pacientes também acaba tendo um prognóstico pior. E aqui a gente consegue avaliar em termos de prognóstico o índice em repouso quando ele começa a ficar alterado, ou seja, abaixo de 0,9, ele já apresenta um risco 2 vezes maior. E quando ele fica, então, abaixo de 0,7, a esse índice, tanto em homens quanto em mulheres, esse índice já chega próximo de 4 vezes mais para a mortalidade. E aqui, então, está uma tabelinha da nossa própria diretriz, essa diretriz publicada esse ano, justamente enfatizando o uso do índice tornozelo braquial, só que agora na presença de estresse físico. Então, aqui que vai entrar a nossa adaptação, a nossa inovação do teste ergométrico para poder avaliar outros parâmetros, tá? Então, o que é importante? Quando o paciente ele não tem, quer dizer, ele está numa situação de normalidade, ele tem esse índice tornozelo braquial entre 0,9 a 1,4 e apresenta sintomas. Então, mesmo tendo um índice normal, quando ele apresenta sintomas, talvez ele não apresente, se a gente colocar um estresse físico, nós conseguiremos, então,
avaliar um pouco mais em relação ao diagnóstico de doença arterial periférica. Assim como também em pacientes com doença arterial periférica e o índice tornozelo braquial em repouso anormal, abaixo de 9. Só que nessas situações, a gente já sabe que ele tem doença arterial, seria mais para avaliar o estado funcional e estratificação de risco. Bom, então tá aqui. Como que a gente faz o estresse do paciente? Então a gente não vai usar um protocolo pré-pronto dos tradicionais, Bruce e Elestad. A gente agora precisa fazer um protocolo diferenciado. Então nós colocamos o paciente em esteira ergométrica, faça um exame com duração de 5 minutos. Pode ser que seja necessário interromper precocemente, seja porque ele tem alguma arritmia ou porque tem uma claudicação intermitente. Então, nessas situações, a gente interrompe antes. A velocidade, a gente põe uma velocidade de 3,2 km por hora, ou 2 milhas, com uma inclinação de 10 a 12,5%, que também pode ser variada para baixo, se caso o paciente tiver alguma limitação física. Então, a gente também pode reduzir. Tudo isso pode ser personalizado. E o mais importante é que assim que a gente acaba o teste ergométrico, o estresse, o paciente para a esteira, deita em decúbito dorsal e aí começa uma nova medida do índice tornozelo braquial. Então a gente mede logo que parou e depois, de preferência, a cada minuto a gente vai medindo novamente para ver como que está a recuperação desse índice. E quanto que a gente considera normal no estresse? Então, em indivíduos saudáveis, é esperado uma redução de até 5% no pico do esforço. E quando a redução ultrapassa 20%, nós ficamos bastante preocupados em termos de diagnóstico. Esse paciente provavelmente tem uma doença arterial periférica. E já ao contrário, se em 3 minutos da recuperação, esse paciente tiver um retorno de 90% ou mais desse índice, praticamente a gente já descarta a doença arterial periférica. E quanto maior o tempo que leva para voltar à normalidade, mais pior é a gravidade da doença arterial periférica. E como parâmetros, em geral, os estudos falam que podemos considerar como índice tornozelo braquial alterado quando nós temos o índice abaixo de 0,9, logo no pico do exercício, quando eu tenho uma queda de 20% ou mais em relação ao repouso, ou se eu tenho uma queda de valor absoluto da pressão sistólica maior que 30 milímetros, eu também vou considerar então como um paciente com potencial risco para ser uma doença arterial periférica. Então está aqui um dos estudos que comprovam isso, que em repouso, o fato dele ter um índice abaixo de 0,9 deu uma sensibilidade de 64% para o diagnóstico de doença arterial periférica com estenose maior que 75%. Enquanto que durante o exercício, se esse índice ficar abaixo de 0,9, a sensibilidade aumenta para 88%. E quando eu tenho uma redução da pressão total sistólica durante o exercício maior que 30 milímetros, já me dá uma especificidade de 97%. Aqui demonstra, em relação àqueles pacientes que têm um índice dentro do normal, então ele é acima de 0,9, só que quando ele apresenta uma redução de 6 a 24, ele já tem um risco maior em termos de prognóstico para a mortalidade, de 1,6 maior, de 25 a 55% de redução, um risco vai para 3,5, e quando é acima de 55, esse risco já vai para 4,8. Então, esse aqui já mostra que conforme vai caindo conforme vai aumentando a redução do índice, vai piorando o prognóstico do paciente. Esse outro é um estudo bastante interessante, porque ele mostra que aqueles pacientes onde eu faço a medição do índice no repouso, só que de uma forma diferente. Agora, em vez de usar a maior pressão do tornozelo, eu uso a menor pressão. E quando eu faço o índice utilizando a menor pressão do tornozelo,
E esse índice ficar abaixo de 0,9, apesar de não ser da forma correta, ele tem uma correlação também com alterações durante o teste ergométrico. Então, mostra que acaba tendo uma certa correlação com o índice do teste ergométrico sendo menor que 0,9 ou uma redução maior que 20%. Então, demonstrando nesse estudo que é interessante, nos pacientes que a gente utilizou a menor pressão para fazer o índice tornozelo-braquial, realizar também com estresse físico para poder ver se realmente altera o índice pós-esforço. E agora tem outras indicações, outros tipos de estresse que nós podemos utilizar associados ao teste ergométrico. Entre eles, a oximetria de pulso. Então, a oximetria de pulso ela é bastante utilizada para avaliar as crianças, adolescentes com cardiopatia congênita, corrigida ou não, cardiomiopatias, insuficiência cardíaca e valvulopatias. E também naqueles pacientes onde eu não tenho a possibilidade de fazer um teste cardiopulmonar, aí sim eu também posso utilizar a oximetria de pulso para fazer uma avaliação mais adequada desse paciente. A oximetria de pulso em repouso, então o normal é acima de 97%. A gente considera quando está abaixo de 94% já como uma oximetria de repouso alterada, e a variação esperada é no máximo até 5%. Quando eu tenho de 5% ou mais de variação, eu já vou considerar então como uma possível oximetria alterada. Aqui mostrando então que os pacientes que têm uma redução maior do que 5% no exercício apresenta um risco quase 3 vezes maior para a mortalidade. Então, demonstrando a importância de se fazer a oximetria durante o teste ergométrico. Podemos utilizar também outros marcadores bioquímicos e, basicamente, hoje eu vou falar para vocês em relação ao lactato. O lactato, normalmente, a gente tem de início abaixo de 2, tá? Durante o exercício aeróbico, ele praticamente não vai se alterando, e a partir do momento que a gente começa a fazer atividade anaeróbica, aí sim ele começa a aumentar, chegando a um nível próximo de 8 a 10 milimol durante o exercício. E depois do exercício, na recuperação, em torno de 8 a 10 minutos, acaba tendo um incremento, então, do lactato, podendo chegar a 15 a 25. Esse é o esperado do lactato e depois, com o tempo, ele vai reduzindo. E, por exemplo, como que a gente pode fazer uma análise do lactato? O lactato é a gente pode seriar um lactato sérico, e ele ajuda a identificar o estado estacionário máximo de lactato. Então, em que momento, em qual carga de exercício que eu consigo fazer com que o paciente persista fazendo aquela mesma atividade por 25 a 30 minutos sem que haja uma variação maior do que 1 milimol durante o exercício, demonstrando que é justamente o ponto máximo onde esse paciente vai conseguir fazer atividade física sem fazer metabolismo anaeróbio que não seja compensado pela parte respiratória. Então, com isso, a gente consegue, de uma certa forma, acabar dosando e ajustando as intensidades de carga para os pacientes com treinamento mais competitivo. Então, como consideração final, o índice tornozelo-braquial é uma excelente ferramenta na clínica pelo seu valor diagnóstico e prognóstico, além do seu baixo custo, podendo apresentar melhores resultados associados ao estresse físico. E a gente deve realizar o índice tornozelo-braquial em pacientes com valores normais, mas que tenham clínica de claudicação intermitente, em pacientes com valores limítrofes, entre 0,9 a 1, pacientes também que tenham o ITB em repouso menor que 0,9, só que calculado utilizando a menor pressão do tornozelo. A oximetria é considerada anormal quando apresenta redução maior ou igual a 5%, e a dosagem de lactato sérico ajuda na determinação do estado estacionário máximo de lactato, auxiliando na prescrição de atividade física. Muito obrigado, é isso.